Delatores da Lava Jato amagam situação pior do que a de ex-presos. O maqueteiro João Santana ainda tem que prestar serviços à comunidade. O empreiteiro Loel Pinheiro, da OAS, permanece em regime domiciliar. O ex-deputado Pedro Correia precisa de autorização judicial até para ir se vacinar contra a Covid. Diretores da agora esvaziada Lava Jato se tornaram uns dos poucos acusados que ainda cumprem restrições em decorrência de processos da operação, que tem sofrido uma série de derrotas nos tribunais com anulação de casos. Se anos atrás a possibilidade de sair da prisão com acordo de colaboração era vista como atraente, quase uma regalia pós-confissão, diante da sombria perspectiva de anos da cadeia no Paraná, agora a situação se inverteu. Ex-presos que não fecharam acordo e conseguiram habeas corpus, hoje permanecem praticamente sem maiores limitações, enquanto os delatores ainda armagam as consequências dos compromissos firmados quando a Lava Jato parecia invencível. O ex-deputado Eduardo Cunha, MDB, e José Odisseu, Partido dos Trabalhadores, por exemplo, aguardam em liberdade o julgamento de recursos contra suas condenações e voltaram a atividades políticas. Os dois fizeram torneios de lançamento de livros de memória. Isso porque seus processos foram anulados ou estão longe de ter uma decisão definitiva. Desde 2019, o Supremo Tribunal Federal entende que a prisão de condenados só deve ocorrer quando não houver mais recursos pendentes nas cortes superiores. Com a eclosão da pandemia de Covid-19 em 2020, vários dos que ainda permaneciam presos conseguiram o direito de deixar o regime fechado. Com a operação do ostracismo, sua força-tarefa foi extinta em fevereiro. Suas antigamente frequentes prisões preventivas deixaram de ser feito. Somando a isso, tem ocorrido uma série de anulações de antigas sentenças da operação. O ex-juiz Sérgio Moro foi declarado parcial em suas atuações relacionadas ao ex-presidente Lula, Partido dos Trabalhadores. O único nome de expressão nacional que está detido até hoje é o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, MDB, condenado no Paraná e no Rio. No auge da operação, os acordos de colaboração firmados frequentemente previam a saída da cadeia com o pagamento de multa mediante uma série de imposições com período de prisão domiciliar, o recolhimento noturno e uso de tornozeleira. A fórmula despertava a crítica das defesas dos não delatores, mas via o possível estímulo a depoimentos falsos e benefícios sem previsão na legislação brasileira. Lula, em 2017, afirmou que os delatores recebiam um prêmio para conviver com a riqueza que roubaram. Os acordos forneciam aos investigadores provas em escalas inéditas, até então abriam novas frentes de apuração e se tornaram uma das chaves à época do sucesso da operação. Hoje mesmo, aqueles que já cumpriram o período determinados de regime domiciliar ou aberto geralmente ainda têm que cumprir obrigações de longo período, como prestar conta de suas atividades à justiça. Pode parecer mera burocracia, mas com o delator Ricardo Pessoa, da empreiteira UTC, houve até advertência de um juiz do Paraná por falta de cuidado e de detalhamento nesses relatórios. Deve compreender a descrição das atividades realizadas de modo pormenorizado, com a especificação não apenas da data, mas também do horário e a indicação detalhada dos atos e pessoas envolvidas nas atividades, escreveu a ele em 2020. O magistrado Danilo Pereira Júnior, um dos principais políticos que viraram delatores, o ex-ministro de governo do Partido dos Trabalhadores, Antônio Palocci, só agora recebeu autorização para retirar a tornozeleira eletrônica. Ele deixou o regime fechado há 3 anos e só conseguiu o benefício de tirar tornozeleira na última quinta-feira, dia 23,
porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu anular a condenação que ele havia sofrido em 2017. Parossi, diferentemente de outros delatores, firmou o acordo de colaboração com a Polícia Federal. É incerto até o momento, porém, o efeito sobre o acordo de réus delatores na anulação de outras sentenças das operações do Tribunal Superior. É possível que efetuadas renegociações sejam definidas caso a caso. Além das restrições e das indenizações, os acordos de colaboração também prevêem que permaneça a cooperação e depoimentos em processos e investigações. O ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, que não chegou a ser preso, se comprometeu a devolver 97 milhões de dólares, que terá que comparecer semestralmente ao juízo até 2031, segundo o documento da Justiça. Um dos condenados colaboradores da Odebrecht, o executivo Alexandrino de Alencar, tido como elo da empreiteira de Lula, se queixou em petição de outubro da excessiva onerosidade da sanção compactuada em seu acordo firmado em 2016 e mencionou a anulação de uma das sentenças deste ano. A Justiça Federal também tem cobrado o custo do monitoramento eletrônico dos delatores, como o operador Jorge Luiz, a doleira Nelma Kodama e o ex-executivo da OAS, Agenor Franklin Medeiros. Para Medeiros, que chegou a ser condenado no mesmo caso de Lula, a do triplex do Guarujá, São Paulo, o recolhimento domiciliar noturno aos finais de semana irá até 2024. No caso de Jorge Luiz, considerado decano dos lobistas da petroleira, a conta da tornezeleira do ano é de R$ 1.850. O maqueteiro Santana, só em outubro deste ano, obteve autorização para encerrar recolhimento noturno e o monitoramento eletrônico. Ele interrompeu a prestação de serviço à comunidade durante a pandemia da Covid-19. Desde abril, Santana é o principal nome da equipe de comunicação do presidenciável Ciro Gomes, PDT, para a campanha de 2022. Antes, o publicitário havia coordenado o marketing das candidaturas pedistas a presidente de 2006 e 2014 e chegou a ficar 4 meses preso. Recebe do PDT remuneração de cerca de R$250 mil mensais. Nesta campanha terá como um dos alvos o juiz que o mandou prender, Moro, recém-filiado ao partido Podemos. Só na Lava Jato do Paraná foram firmados mais de 200 acordos de colaboração premiados desde 2014, primeiro ano da operação. Procuradores dizem que, com a decisão do Supremo sobre prisão em segunda instância e com as mudanças na regulamentação das eleições sessionárias de 2019, a motivação para mais acordos caiu, afetando os mais investigados. Alguns dos diretores da Lava Jato do Paraná que ainda cumprem restrições. E aqui tem a lista: Liel Pinheiro, ex-presidente da OAS, Pedro Correia, ex-deputado federal pelo PP, Piauí, João Santana, ex-maqueteiro do Partido dos Trabalhadores, Adi Assad, ex-operador financeiro, Jorge Luiz, ex-operador financeiro, Ayrton Fonseca, ex-diretor-presidente da Galvão Engenharia, Flávio Gomes Machado, ex-executivo da Andrade Gutierrez,